Olá, meus amigos, Namastê. Hoje nós vamos falar sobre o corpo astral, nessa sequência dos 7 corpos que eu falei para vocês. Não é? Como eu já havia dito, nós temos 4 corpos que são corpos que estão dentro do que a gente chama de corpo físico, né? Nós temos esse corpo, que é o corpo físico, e temos mais 3 que ainda estão muito próximos dessa densidade física, apesar deles terem muito de matéria sutil. E nós já falamos sobre o etérico e hoje vamos falar sobre o corpo astral. É muito interessante porque muita gente me pergunta sobre o corpo astral. É aquilo que eu aprendi. Vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Né? O corpo astral, ele é um veículo sutil, ele também transpassa o nosso corpo físico. Então, como eu disse, no etérico você vê cerca de 2 centímetros além, e no corpo astral você vai ver um pouco mais, um pouco além, talvez uns 5 centímetros. A não ser, é claro, que a pessoa que se você for um vidente e estiver olhando para ela, e se você vê um corpo astral maior, é sinal de que é uma pessoa muito evoluída espiritualmente. Né? A evolução espiritual faz com que esse corpo astral se expanda, né? E você vai ver todos os outros corpos também expandidos, porque já vai haver um desenvolvimento nessa pessoa em relação à espiritualidade. Muito bem. Então, o que a gente pode entender é que há uma evolução, né, da alma. Eu contei uma historinha esses tempos atrás, a diferença entre espírito e alma, que os hindus também esclarecem com um cordãozinho de contas. Dentro de cada conta, aquele pedacinho que ocupa a conta, né, aquela sementinha de um colar, é a sua alma, né, é a sua parte, dentro do espírito geral, que segura todas as continhas, ou seja, as outras pessoas também. Então existe o espírito do uno que transpassa a unidade de todo mundo. Existe uma outra explicação muito interessante a respeito dessa vida, né, de outra forma também. Nós temos um gráfico que até eu selecionei e devo colocar para vocês, que fala sobre a evolução da alma. Né? Primeiro você tem o Logos, que é essa chama solar divina, né? Que ela vai começar a se reduzir, quer dizer, ela não vai se reduzir, ela vai se compartilhar, digamos assim. E nós vamos ter o inicial, que é a mônada. Lembra que eu já disse para vocês que quando a gente morre, os corpos vão se saindo e tal, e a gente fica um átomo de cada um e forma a mônada. Pois é, mas quando há também o início, quando o todo ele se desdobra e cria novos seres, ele se desdobra também a partir desta mônada. Não é? Então o que acontece? Essa mônada ela se divide, né? Ela começa a se partilhar, a tomar consciência de si. E o primeiro ponto dessa mônada é o Atma, né? Que é essa energia consciente de tudo, porque ainda está muito próximo do seu Criador total, que é o Uno. Depois, essa consciência ela começa a descer e vai para Budi, consciência Budi. Depois, o Manas. E aí, quando ela se divide, como se fossem línguas de fogo, isso é citado inclusive em algumas passagens bíblicas, né? Essa consciência, ela começa a se solidificar, e ela busca algo físico. Então, a primeira etapa dessa descida
Pode parecer uma descida, mas ela está num processo de evolução. É uma descida evolutiva, porque depois ela vai retornar. Então, a primeira coisa física que ela se torna, para tomar consciência do que é físico, é a matéria bruta mineral. Depois dessa partida para o mineral, ela toma consciência do vegetal, né, que já tem um pouco mais de sensibilidade à luz, etc. e tal. Né, que nós temos plantas que têm sensibilidade, têm algumas sensações. Por exemplo, o papyrus, ele busca água, mesmo por baixo da terra, ele vai em direção à água. Né? Já tive um problema no local onde morava, que o papyrus foi em direção ao cano, quebrou o cano, porque ele sente, né, a temperatura mais fresca, a umidade e tal, quebrou o cano para poder obter água. Depois dessa fase vegetal, ela vai para o animal. Né? Veja bem, estou falando de consciência, voltando aqui ao vegetal, é consciência, não é mente, não é pensamento, nada disso. Nós estamos falando de consciência, de sensações. Né? Depois vai para o animal, e até aí, todas essas almas, porque nós estamos falando da evolução todas essas almas, elas são coletivas. Então, essa ideia coletiva é muito interessante. Quando você, por exemplo, mesmo nos cães, né? Estou aqui com a minha cadelinha bem do meu lado aqui. Os cães, eles gostam sempre de estar muito próximo dos donos, porque eles ainda trazem essa ideia de matilha, né? A alma de alguns animais, ela é coletiva. É como se fosse uma alma só. Um bom exemplo disso são os cardumes de peixe. Né? Quando você vê aquela movimentação, são milhares de peixes no cardume. Quando vão para um lado, vão todos. Eles não batem um no outro, não se chocam, todos vão numa direção, fazem movimentos como se fosse um balé debaixo d'água, porque a alma, a consciência deles é coletiva. Até que a gente tem um novo processo dessa descida evolutiva e começa a subir. É quando você individualiza a alma. E você já começa a ter uma mente, né? Consciência também mental. E além disso tudo, é uma subida para a humanização. Então, já é o ser humano. Né? A individualização da alma, com consciência e mente e tudo mais, é a individualização. E aí começa todo um processo de crescimento, né, reencarnatório. E depois de vários períodos e algumas encarnações, uns mais, outros menos, eu contei aquela historinha tem a história que algumas pessoas usam a escola como exemplo para explicar a reencarnação. Eu usei também a história do jardim, né? Que você sempre vai, descansa, se recupera, se alimenta e no dia seguinte você volta ao jardim. Ou seja, voltar ao jardim é voltar à vida e cumprir o seu trabalho. Né? Ainda dentro de casa você pensa, bom, eu preciso fazer isso ou aquilo naquele jardim, né? Ou seja, antes de retornar à sua reencarnação, você já planeja as coisas que você precisa para a sua evolução e aí vai indo até que o jardim não esteja mais necessitando de nada. É o momento da iluminação. Né? Ou seja, quando você tem um jardim e não cuida, você fica marcando o passo. Você está apenas individualizado, sua alma está individualizada, mas ela não está num processo de desenvolvimento tão grande. Então você meio que fica parado. Né? Mas quando você começa, toma consciência que existe uma vida espiritual, que você precisa se elevar, essa elevação, ela é a sua iniciação, né? Quando você tem essa iniciação, você começa a tomar consciência de que você não é um corpo físico, mas que você é sim espírito, tem uma alma e se compõe nesse espírito universal. Você começa a ter uma vida mais regrada, por si só, não porque alguém impôs, uma religião impôs, não, por si só, você começa a ter uma vida mais regrada, mais voltada para essas questões. E
aí sim você começa a se elevar e volta à unificação com o todo, certo? Então, esse processo de unificação definitiva com o todo, que você volta ao Pai, né, que é o Logos, ele é meio longo, porque você pode ter várias encarnações como mineral, várias encarnações como vegetal, várias encarnações como animal. Ah, mas isso não existe. É a consciência, ninguém está falando do teu físico, do seu ser humano, nós estamos falando de consciência do todo, e tanto é que ela é toda coletiva, até que há uma individualização. É assim que o conhecimento esotérico tem se manifestado durante todos esses milênios, né? A partir da individualização, você vai ter várias encarnações como ser humano na sua caminhada, né? Na sua evolução, individualizado, com consciência mental, sendo você responsável por tudo. É o livre-arbítrio, é a sua consciência, é o seu conhecimento. E essa evolução dá início à sua inicialização, que é quando você começa a ter um caminho de iluminação, até que você se ilumina realmente, definitivamente, e vai evoluindo. Ainda há mais um processo de evolução após a iluminação, que aí chega-se ao ponto da unificação, certo? Muito bem. Então, seguindo aí a nossa história, né? Estou dando uma olhadinha aqui para não me perder. Essa evolução da consciência, ela é muito interessante porque, como eu disse, quando você tem essa consciência animal, né, ou vegetal, você tem alguns traços ainda de vivência, digamos assim, né? Eu explicando melhor, todas essas etapas que eu falei têm uma parte física, né? Vamos voltar ao mineral, né? A parte física é a mais forte, a mais evoluída, né? Ele, nesse físico, ele já tem um pouco da energia que ocupa todos os corpos, tá certo? Mas ele não tem quase nenhuma consciência emocional. O máximo que o mineral pode reagir é algumas situações. Por exemplo, quando você vê uma montanha, ela está ali há milhares de anos, né? Ela está vivenciando o físico, mas ela também reage ao vento, à chuva, ao sol, ao frio. Tanto é que a gente vê rachaduras nessa. Então, a gente sabe que as coisas muito físicas, muito densas, como é o caso do mineral, elas reagem se expandindo ou se retraindo. Quando a gente constrói uma estrada de ferro, corta essa estrada de ferro, o que acontece? Há um corte nos ferros para que no verão ela possa se expandir, porque se você fizesse a estrada por inteiro, no verão ela ia entortar, ia acontecer acidentes. Então, se faz pequenos cortes nos trilhos para que o metal possa se expandir, né, e manter a estrada em dia sem nenhum problema. Mesma coisa são garrafas com água ou refrigerante ou bebida que se bota no congelador. Quando congela, expande, né? Ele fica sólido, ele amplia e o líquido é um pouco mais reduzido. Então, isso é uma forma de compreendermos que o mineral, mesmo a parte sólida, ele tem sensações. Mas isso é uma coisa muito mínima, muito ínfima, que a gente nem dá importância. Quando a gente passa para o vegetal, já é um pouquinho diferente. Isso significa que o vegetal tem mais sensações. Ele também reage, mas ele busca coisas, como eu disse a respeito do papyrus, que ele joga as raízes na direção do que ele necessita, do que ele precisa. Diferente do vegetal, ele apenas reage ao que acontece e está lá estático, né? Já o vegetal não, ele cresce.
O girassol, por exemplo, ele está sempre voltando a flor para o sol, para a luz. Né? Por quê? Porque ele tem uma consciência e já tem um emocional um pouquinho mais elevado. Né? Dizem, o cara conversa com as plantas, que bobagem. Não, não é não, porque você... É lógico que a planta não tem um cérebro, uma consciência para entender o que você está falando com ele. Mas a energia que você emana de amor e de cuidado faz com que as plantas fiquem bem. E isso independe de você estar tratando ou não. Às vezes há pessoas que mesmo inconscientemente têm uma energia muito pesada, quando se aproximam de algumas plantas suas, elas morrem. Quer dizer, no fundo, as plantas fazem uma espécie de filtro para você. Bom, então a consciência ainda não há o mental. Aí nós passamos para o animal. O grande exemplo que eu gosto de dar é sempre o cachorro. Né? Tem o físico, tem o emocional, mas agora ele começa a ter o mental. Lógico que o mental do cachorro é um mental inferior. Né? Ele tem somente o mental inferior e uma pontinha desse mental inferior. Alguns são mais desenvolvidos, outros menos. O cachorro é um grande exemplo, né? Ele tem algumas emoções também, né? Ele tem, mas ele é mais neutro, porque o mental dele não está o tempo inteiro fazendo ele se preocupar se você gosta dele ou não. Ele gosta de você e ponto. Né? Ou ele não gosta de você e ponto. Depende da energia que você emana para o animal. Mas geralmente o animal... E principalmente quando o dono é muito carinhoso ou tem uma energia boa, o animal também vai ter, né? Eu tenho uma cadelinha que ela adora todo mundo. Ela foi criada sempre com muita gente em volta. Então ela adora todo mundo. Ela não se dá muito bem com outros animais. Eu acho que é uma questão de marcar território, porque ainda tem muito daquela ideia de matilha, de território e tudo mais. Mas ela é muito carinhosa, muito amorosa, então existe um sentimento. E a intelectualidade dela é uma coisa incrível. Muita coisa que eu não ensinei, apenas pelo hábito de fazer, ela aprendeu. Então, por exemplo, ela quando quer sair, ela fica olhando para a coleira dela e eu tenho que dar a coleira para ela. Eu fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no canal dela chamando para ir dormir. Ela faz isso quase toda noite. Né? Quando ela quer dormir, ela vem e chama a gente para dormir, porque ela quer dormir. E coisas que eu não ensinei, mas como são práticas do dia a dia, ela se tornou hábito, né? E outras coisas mais, ela sozinha ela aprendeu, ela tem uma ração que tem um negocinho mais macio, que ela dá partadinha para descer tudo, para ela comer só o que ela gosta. E assim vai. Então ela tem uma certa consciência, mas ela também tem a questão do mental. Né? Alguns cães têm mais, alguns animais têm um mental mais desenvolvido, outros menos, mas já começa a ter essa consciência mental, é o mental inferior, que nós também temos, aí nós chegamos ao ser humano. O ser humano ele tem o físico, né? Tem todas essas, mas tem aquela pontinha já no mental superior. E aí cabe somente a ele, justamente pela individualidade da sua alma e da sua consciência, ele desenvolver isso, que é até então nós estamos falando de um ser da individualidade de cada um e dessa sua vivência. A partir do momento que ele começa a expandir, ele começa a entrar num mundo mais desenvolvido, de consciência desenvolvida, né? Até então ele tem só uma pontinha desse mental superior, que é o caminho para ele chegar ao seu desenvolvimento espiritual e de consciência una, né? Mas já é um caminho. A partir do momento que ele tem uma vida mais monástica, digamos assim, mais voltada para o estudo e a consciência, ele começa a desenvolver. E aí o físico se torna quase que pequeno. Não que você vai diminuir o seu corpo físico, mas em termos de sensação e de desenvolvimento, o físico se torna mínimo. Né?
Eu vou passar um gráfico para vocês, não que o físico do indivíduo que tem uma vida mais iluminada tenha diminuído, não. Buda, quando se iluminou, o corpo dele não ficou fininho, né? Pelo contrário, manteve o mesmo corpo, né? A questão, aliás, a gente tem alguns Budas que as pessoas me perguntam, é uma confusão. Aquele Buda magro é o Buda indiano, é o Buda que a gente considera que expandiu o budismo e os conhecimentos esotéricos com base no budismo para a China, depois para o Japão, é o precursor do budismo como a gente conhece. Só que todo esse conhecimento anterior a Buda também já existia, só que com outros seres ascensionados, iluminados, que se iluminaram também. Não foi só Buda, não foi só Jesus que se iluminaram. Nós temos o Buda Rotei no Japão, que é aquele Buda que talvez seja o mais conhecido no Brasil, agora que outros têm mais conhecimento desse Buda mais magrinho, igual esse que tenho aqui. É o Buda gordinho, que está sempre rindo. É o Buda Rotei. Ele é o Buda, considerado o Buda da felicidade e da prosperidade. Dizem que ele, quando se iluminou, ele ficou tão feliz que ele não conseguiu mais parar de sorrir. Então ele está sempre sorrindo. Ele entrava nos lugares, não dizia nada, apenas sorria para todo mundo, né? E a sua aura se expandia de tal maneira que todos, quando ele saía, ficavam rindo também, felizes. Ele expandia a felicidade. Então é o Buda da felicidade e da prosperidade. Eu tenho um Buda desse também, além desse verdinho do azulzinho, eu tenho outro. Muito bem, então, voltando aí, esse corpo físico, né, ele permanece, não é que ele, mas em relação ao seu desenvolvimento espiritual, ele se torna quase que ínfimo, né? Ele não é importante. É aquilo que a gente volta a falar. Eu não sou um corpo físico que tem um espírito, uma alma, né? Um corpo mental superior e tal. Né? Eu sou sim esse corpo superior mental que nesse momento está experimentando uma encarnação como ser humano e está em busca do desenvolvimento. Quando isso acontece, eu não preciso reencarnar mais, mas eu posso escolher reencarnar ou não. Isso depende da escolha ou da necessidade que cada ser iluminado tem de revivenciar ou ajudar outros a vivenciar ou se manter num plano próximo, de maneira que possa auxiliar aqueles que estão vivendo no plano físico ainda. Isso aí já é matéria para outro vídeo. Bom, seguindo aí o nosso vídeo, tem uma outra coisa que eu também quero passar para vocês, que são as divisões dos planos físico, etérico e astral, né? Físico / etérico e astral. Por quê? Quando eu expliquei para vocês que nós temos 4 corpos, que eles são bem densos, e eu passei para vocês também uma imagem daqueles corpos, né? No corpo etérico eu passei que eu gosto de um que está assim a divisão e que aparece o corpo etérico, metade do que é corpo físico e metade do que é etérico. Porque o corpo etérico está muito próximo do físico e ele ainda é muito denso, apesar de ser um corpo já com coisas sutis. Então eu estou passando para vocês aí, nesse vídeo, um gráfico que fala sobre as dimensões, para que a gente possa entender. O que é físico, né? Ele é composto de sólido, líquido e gasoso, que é o nosso corpo denso, né? Então nós temos coisas sólidas, nós temos minerais no nosso corpo, no osso é mineral, né? Nós temos, a nossa saliva já é líquida, e nosso corpo é formado por muita coisa líquida, e nós temos gases internos. Não confundam só com os gases que a gente tem quando come muito, mas existem a matéria gasosa, quando você tem suor, o teu suor ele não é só líquido, ele também é gás, né? Porque você sente o cheiro quando uma pessoa você está exalando um gás, né? Um cheiro que uma pessoa está suada, por exemplo, né? Fez trabalho, suou, está com um cheiro ruim debaixo do braço, isso e aquilo, você sua. Se você tem chulé, também você está emanando gás. Então, esse corpo físico é sólido, líquido e gasoso. Mas você não tem só isso, né?
você também tem eletricidade no teu corpo. O corpo etérico, ele é muito interessante porque ele tem essa parte mais sutil. E essa eletricidade, ela está no corpo etérico. E vocês vão ver no gráfico que eu procurei fundir os dois. Então, o corpo etérico, ele é formado do etérico, do superetérico, eu estou elevando aí, do subatômico e do atômico, tá? Então, a gente foi assim, do mais pesado para o mais sutil, né? Então, quando a gente junta o corpo físico, junta os dois, o etérico e o corpo denso, que é o nosso corpo físico, a gente vai ter sólido, líquido, gasoso, etérico, superetérico, subatômico e atômico. E quando a gente passa agora para o corpo astral, por que eu quero falar sobre isso? Porque o corpo astral, ele é um corpo mais sutil um pouco. E aí nós vamos ter as mesmas coisas que nós temos no corpo físico, nós vamos ter sólido, líquido, gasoso. O corpo etérico, superetérico, subatômico e o atômico, vocês vão ver direitinho no gráfico. Só que tem um pequeno detalhe. São 7, né, camadas aí do corpo astral, mas todas essas camadas estão subdivididas em mais 7 divisões. Então, na verdade, o corpo astral tem 49 divisões. Que aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão a gente tem vídeo para 10 dias. Mas por quê? Porque o corpo astral é o corpo dos sentimentos, né? De muitas sensações. A gente vai precisar de todos os nossos 5 sentidos para poder dar carga para ele, mas ele precisa de muito mais. Então ele tem muitas divisões, porque são muitas sensações. Como diz Roberto Carlos, são muitas emoções, né? E essa é a grande diferença que eu gostaria de fazer aí para vocês. Por quê? O corpo astral, ele é o corpo dos sentimentos, ele é necessário. Nós somos seres sensíveis, né? Então a gente pode se emocionar. Ninguém está dizendo que você não pode ter uma emoção, mas essas emoções elas têm que estar equilibradas. Porque quando você desequilibra, eu já disse isso no corpo etérico, quando você desequilibra as suas emoções, e você tem emoções para mais ou para menos, você está mandando pancadas no seu corpo etérico que vão se refletir no corpo físico. São as várias doenças que o nosso corpo apresenta. Não quer dizer que uma pessoa que seja elevada nunca vai ter nenhuma doença, afinal de contas, nada é permanente, como dizia o mestre Buda. Nada é permanente, tudo vai se deteriorar, tudo vai passar, tudo vai acabar, mas não da forma sofrida como geralmente a gente tem e acontece. Então, o que acontece? Essas várias sensações, elas precisam de detalhes, né? Elas são sutis, elas são mudanças que você pode ter. Uma pessoa pode acordar muito feliz, né? Então, essa felicidade tem vários motivos, vários senões, várias nuances na vida para que ele se sinta feliz ou não. Ele pode estar um pouco feliz ou menos feliz. Isso é o que o corpo astral está experimentando. Então ele tem, além das 7 divisões, cada divisão, né, no sólido ele vai ter mais 7 divisões, no atômico, lá no extremo mais sutil, ele vai ter 7 divisões, são 49 divisões que vão oferecer ao corpo astral as várias sensações que ele tem. E isso é importante porque nós temos que entender, vamos imaginar, como todo mundo imagina aí, sinônimo do amor, o coração, vamos usar o coração como esse sinônimo de sentimento, tá? Por que eu quero diferenciar sentimento de emoção? Sentimento é algo que faz parte do corpo astral e nós precisamos dele. Ser sensíveis, não é? Por isso a palavra sentimento. Agora, emoção já são coisas extremas. É lógico que se você for procurar no dicionário, sentimento e emoção é quase a mesma coisa. Mas nós não estamos falando de aula portuguesa, nós estamos falando de espiritualidade. Então, dentro da minha concepção, e eu gosto de usar isso, sentimento, ele é mais neutro. Vamos usar uma pessoa apaixonada. Aí, ela está apaixonada por outra. Ou seja, ela está usando um sentimento aparentemente elevado lá no extremo, no alto. É apaixonada por aquela pessoa.
tudo daquela pessoa, né? Esquece até dos outros. Tá. Só enxerga aquela pessoa, só vê aquela pessoa, só vive para aquela pessoa. Até que aquela pessoa um dia chega e diz, não dá mais, eu não gosto de você. Aí aquele desespero, aí começa a sofrer. Sofre aquelas dores todas. Aí já é outro desequilíbrio, é um desequilíbrio para baixo, é a dor, né? Do sofrimento, a tristeza. Estava apaixonado, estava feliz, supostamente feliz. Disse que não gosta mais, aquela pessoa disse que não gosta mais, aí vem o sofrimento, né? Fica triste e fica na dor. São os dois extremos da mesma coisa. E nós ainda podemos usar mais um extremo. Estou apaixonada, descobre que a pessoa traiu, começa a odiar. Aí vai para o outro lado, é o outro extremo da paixão, é o ódio. Odeia mortalmente aquela pessoa, foi traída, não sei o que, quer matar, quer isso, quer aquilo, quer... O deprimido geralmente cai na tristeza, que quer se matar. O outro já quer matar. São os extremos. Isto é péssimo para o corpo físico, porque você está o tempo inteiro bombardeando o seu corpo físico. Outra coisa, você está permitindo que o seu corpo astral, que é o corpo das vontades, né? Eu disse que ele não tem consciência, mas ele tem vontade própria. E quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer, né? Eu quero aquela pessoa para viver comigo, a paixão, aquela coisa, então errou. Você tem que equilibrar as emoções. É o seu mental, que é o próximo corpo que nós vamos estudar, que vai ajudar você a equilibrar sentimentos, gostar e amar com equilíbrio. Você tem que estar no meio desse sentimento. Eu não gosto de chamar de frio, porque frio é o oposto de quente. Então eu gosto de chamar de neutro. Você está exatamente no meio, no equilíbrio do sentimento. Amar alguém não significa ser apaixonado. Você pode amar uma pessoa e ser solidária a ela, ser companheira dela. Isso se aplica nos casais, isso se aplica nas amizades, isso se aplica na relação com vizinhos, com pessoas com quem você trabalha no trabalho. Equilíbrio, serenidade. Se a pessoa precisa de ajuda, você ajuda. Você tem que ser solidário. Se a pessoa está passando por um momento difícil que ela ainda não consegue entender, seja solidário, auxilie. Mas sem emoção, sem entrar no problema da outra. Não adianta eu ver alguém que está sofrendo e querer fazer tudo por ela. Não, tem que ajudá-la a tomar consciência de que nada é permanente, que aquilo que aconteceu com ela, que é um momento difícil, faz parte da impermanência das coisas, que vai passar e outras coisas vêm, substituem, e assim a gente vai vivendo até desencarnar. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, deixa eu ver aqui para eu não me perder. Sim, sobre o plano astral. Eu acho que o plano astral, ele precisa de um outro vídeo, né? Isso tudo que eu já falei aqui já é bastante coisa a respeito do que é o astral, o corpo astral, né? E falar um pouco também, que eu já vou encerrar, porque eu vou falar sobre o plano astral, sobre como é, como funciona, em outro vídeo, porque ele pede que se fale um pouco mais, porque as sensações no astral não são as sensações que você tem no corpo físico, apesar dele ser o equilíbrio, é o igual, de uma forma mais sutil. Mas o que eu precisava falar também para vocês é sobre a personalidade e a individualidade. Então isso se encaixa num próximo vídeo. Eu acho que agora eu já dei mais ou menos uma ideia do que é o corpo astral. É o corpo dos sentimentos, é o corpo que precisa ser equilibrado pela sua mente, né? Essa mente mesmo que você usa para todas as coisas lógicas, você tem que ser lógico e determinar o que você precisa fazer. Eu fiz um vídeo, quem manda em você? Sua mente ou seus desejos, as suas vontades, uma coisa assim. Exatamente falando sobre isso. O corpo astral, ele precisa ser administrado, ele precisa existir, porque é o corpo dos sentimentos.
mas ele precisa ser equilibrado para não transformar sentimento em emoção e esse desequilíbrio das energias em excesso, para cima ou para baixo. Então, o corpo astral, ele é o corpo que faz parte desses 4 corpos ainda muito densos e ele precisa de estar equilibrado para não ferir o seu corpo físico. E ele tem essas várias camadas para poder ser sensível, e eu vou fazer um outro vídeo para complementar esse vídeo do corpo astral, porque ele vai ficar muito longo, e falando sobre a constituição septenária, que é os 4 e mais os 3 superiores, e falar um pouco sobre o plano astral, como é que funciona, como são as relações nesse plano, e explicar que tudo que nós temos físico aqui, nós vamos ter um correlato no mundo astral, no plano astral, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e que estejam prontos para o próximo vídeo, que é uma continuidade desse, tá ok? Bom, então quando puderem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem os vídeos anteriores também, que tem muita dica sobre o que eu ando falando nos vídeos mais recentes, tá ok? Então, meus amigos, obrigada e namastê!